Olá, tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre a questão que divulgaram meu nome, meu endereço, o nome da Bárbara, a cara dela, a casa, a frente de casa e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Esse aqui a gente tá no site do governo, tá? Oficial. Aqui tem essa foto aqui do delegado Gustavo, tá? Vocês podem ver que a casa não é mansão, é casa de sobrado apenas. Que mansão geralmente é enorme, né? Aqui tem o DVR aqui embaixo, né? Tem os hack que falou que 72 câmeras não são. Tem um pouco mais de 72 portas, só que tem Wi-Fi, ligado no videogame, ligado como é que chama? Na televisão. Eu gosto de passar, não sou muito fã de Wi-Fi, para falar a verdade, para certas coisas. E essa câmera aqui é a que filmou aquele vídeo que passou andando de verde, falando no celular, tá? Essa câmera aqui. Aqui tá as câmeras que eles levaram embora, né? Que inclusive tem áudio, reconhecimento facial. Por quê? Porque eu já fui assaltado, eu fui atropelado, entendeu? O empresário já recebia ameaças, entendeu? E o bairro é tanto quanto perigoso, que é visado, né? E vocês podem ver as viaturas aqui, tá? E falaram que foi só 10 policiais, não, muito mais que 10, tá? Levaram Lego, brinquedo de montar, bicicleta, esteira, máquina de lavar de pressão, sensorzinho de temperatura, é, brinquedos eu já falei, né? Videogames de venda, né? E também de uso próprio, um ou outro, né? Inclusive. Porque a maioria era de venda. Que como eu tinha fechado a empresa recentemente, né, que é uma burocracia, assim, fechei a empresa física, mas eu não sei por que a CNPJ não encerrou ainda. E aqui tá vendo? Ó, vocês podem ver que não tem meu nome, não tem cara, não tem nada, tá vendo? E sabe por que esse nome de coruja aqui? Antes de entrar lá, eu trabalhei como DJ, música, essas coisas, meu apelido era Coruja, entendeu? Aí ficou batizado também, né, na Polícia Coruja. Então, assim, não, se eu não me engano, na época só tinha eu e mais um a nível nacional com esse apelido aí. E ainda tiraram um sarro, na verdade, né? Esse aqui eu entendi como um sarro sarcástico, né? E ainda colocaram com visão de predadores, ilusão ou modo esperando crimes investigáveis, fugindo da visão de seus predadores. Não sei, porque predadores geralmente é o quê? Para matar, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Vamos pro próximo site. Ó, vocês podem ver, esse aqui tá pedindo para rastrear onde eu tô, não, logicamente nego, né? Aqui o site do G1, né? Que mostra já meu nome, tá vendo? O bairro, tá vendo aí? Tudo bonitinho, ó, tá vendo? Mostrou a cara da Bárbara, inclusive, né? Tá vendo aqui, ó, tudo. Tá, veja mais. Falando que eu tinha senha, tal, que eu colaborei não, né? Que eu assumi, né? Tudo, isso, aquilo. Só que assim, a gente sabe o modus operandi, inclusive geralmente os advogados criminais também sabem. Ainda falou, não fala, porque você não fez, tal. Eu falei assim, não, eu vou falar, porque eu sei que se eu não falar, o processo tá na mão dele, ele pode fazer o que ele quiser. E no dia na hora da operação eu percebi que estava sendo sacaneado e ele falou na minha cara que tem um contato direto do juiz. Em qualquer momento ele podia ligar para poder prender a Bárbara. Então assim, a gente fica, né, família, né, essas coisas, entendeu? É complicado, entendeu? Vamos pro próximo. Mesma coisa aqui, ó. A gente tá no site do UOL, o meu nome, tá vendo? Tem sites que mostram tudo, tem sites que não, tá? Ó, já mudou aqui Montagnini, tá vendo? Não é esse advogado mais, tá? Esse doutor Diogo. Isso aí foi de meio na surpresa, porque não deixaram eu chamar advogado, né? Aí meu primo, na época, conseguiu ele, um amigo dele e tal. Aí acabou trocando, né? Por um outro advogado que é especializado em casos federais, entendeu? Olha aqui, tá vendo? Ó? Mostrou, tá vendo?
fala em responder um processo em estado de liberdade. Estou em liberdade em tese, né? Literalmente, porque eu estou usando tornozeleira com restrições ilegais que não estão no processo, mas enfim, isso aí é o outro vídeo que eu já fiz, tá? Vamos lá. Esse site é bem lento. Mesma coisa, tá? Ainda falou terceirizado. Ó, mesma coisa. 3 imóveis e um veículo. Porque cá tem umas matérias que falam são vários veículos, né? E esses 3 imóveis, na verdade, que acontece? É um imóvel onde eu moro, óbvio. A empresa que eu vendi fazia um mês e meio por aí, eu acho que nem isso, não lembro direito. E um apartamento que eu vendi por esse mesmo primo, tá? Contrato de gaveta, mas tudo registrado em cartório, tudo bonitinho. Então ele que estava pagando, tá? Embora esteja no meu nome, mas não é meu, tá? Então assim, acho que saiu aqui, eu apertei sem querer. Deixa eu ver aqui. Bom, tava aqui. Tá vendo? Às vezes a gente fala que eu não gosto de fazer essas coisas que me revoltam, entendeu? Só para efeito do vídeo, para registrar mesmo, tá? E vai aparecendo um monte de coisa na tela. Tá vendo aqui, ó? Em alusão ao modus operandi, ou seja, do jeito que é feito. Então, igual eu falei, como eu trabalhei dentro, inclusive essas pessoas que estavam envolvidas, eu trabalhei diretamente, eu sei como eles são, entendeu? Embora eles chamaram apoio de Jales, né? Que várias pessoas filmaram, tá? Essas imagens que vazou para mídia não foi da própria mídia, foi da própria polícia, tá? Inclusive existe diversas corregedorias em aberto apurando, né? Tá vendo? A mesma coisa aqui, só que aqui eles mudaram meu nome, tá vendo? Thiago Montagnini, entendeu? Cooperando, com certeza estava cooperando, desde o começo forneci senha de celular, tablet, notebook, MacBook, só que eles não falaram pro juiz. Aí eu falei, por que você não vai falar? Porque é a mesma coisa, eu mandei te prender e vou te mandar te soltar, porque ele sabe que se falar pro juiz, o juiz já vai entender que não tem nada a ver. Porque se eu tenho alguma coisa errada, por que eu ia fornecer senha? Embora no processo foi falado pro juiz que eu não forneci, que não teve acesso, entendeu? Casa de 2 milhões, eu estava pedindo esse valor, tá? Porque aqui virou região metropolitana, eu comprei a casa, reformei, enfim. E aquela coisa, a gente pede, mas nem sempre vende nesse valor, obviamente. Entendeu? Sempre joga mais alto para conseguir um preço ainda razoável. Tá vendo aqui nomes, tá? Vamos lá. O site salvo engano, de uma pessoa que trabalhou já com a Polícia Federal dentro, né, também, tá? Não tem meu nome, não tem nada, só tem essa foto que saiu no site oficial da Polícia Federal. E esse site aqui, ó, ele é de um pessoal lá dos Estados Unidos, tá? Esse daqui saiu mais ainda, mais resumido ainda. Nem foto daquela foto principal saiu, tá vendo aqui, ó? Que muito provavelmente eles conhecem bastante da lei, jurídico e tal. Isso aqui deveria ter saído assim, na verdade, tá? Sem nome, sem endereço, sem foto, sem nada. No máximo o que aprendeu das armas, essas coisas. Ó, tá vendo? Tá? Olha a diferença, entendeu? Agora o último é o que, assim, é um dos locais aqui. E esse site, inclusive, vocês podem pesquisar aí. Ele é o site, eu até brinco, é o site oficial da Polícia Federal. Vocês podem ver que a maioria das operações da Polícia Federal de Rio Preto sai nesse site, entendeu? Tá? Olha aqui a frente da casa, que coisa, tá vendo? Viatura. Inclusive, eu saí nessa viatura, era pra ter saído no banco de trás, né? Mas não, me jogaram lá atrás, depois na gaiola, né? E depois lá na delegacia que me trocaram. Entendeu? Só pra fazer aquele auê, tá? Tá vendo aqui, ó? Já viu como é que são as coisas? Aqui mostrou a casa, mas aparentemente aqui eu não vi nada do nome, entendeu? E só que, salvo engano, esse aqui já foi editado. Porque, bom, enfim, é um site ou outro só que não publicou nome. A gente tem salvo tudo, né? Que a época
Muita gente foi salvando, foi printando, comentários, caluniando, difamando, entendeu? Foi tudo, ó, vocês podem ver aí, ó, que não é uma mansão, tá vendo? Não é uma mansão, é uma casa normal. E não, vocês podem ver, não tem como uma casa aqui ter 72 câmeras, impossível. Até quando eu soube, infelizmente eu estava preso, eu fiquei de cara, falei, gente, como que o pessoal inventa, entendeu? Como diz, não mente, não aumenta, inventa, uma coisa assim, né, que fala, entendeu? Então é isso, gente, ó, tá? Eu queria só entender por que que o site oficial da Polícia Federal não publicou meus dados, embora essa foto também ficou meio assim, né? Mas mesmo assim, quem não me conhece não sabe que é em casa. E os outros sites todos publicaram, entendeu? Aí eu pergunto, quem forneceu as imagens para eles? Entendeu? Quem que forneceu? Quem que... Porque foram o pessoal do própria polícia que filmou, tá, gente? Só pra vocês saberem. Não, a única imagem que foi a mídia foi a aérea, tá? E parece que teve uma imagem ou outra de dentro de casa, mas eu acho que não foi divulgada, salvo engano, porque não pode, né? Filmar. E outra coisa, eles filmando dentro, por parte deles mesmo, aí a polícia ia ter que explicar como que uma operação de segredo de justiça federal, a investigação, tudo, como que a mídia saberia onde eu estava. Até porque onde eu moro, tem um policial federal que mora aqui perto também, tá? Não vou citar nomes, obviamente, entendeu? Mas assim, eles viam minha movimentação, não tinha. Falou que eu não saía, uma hora falou que eu saía para fazer o golpe, outra hora falou que eu não saía para nada, cada hora falou uma coisa, né? Mas lógico que eu saía, né? Senão como é que a gente ia ganhar um pão de cada dia, né? Tinha que trabalhar, entendeu? Fazer as coisas, em cliente, isso e aquilo. Embora a gente tenha tudo as comprovantes tinha gente que prestava serviço pra gente, fazia as entregas, enfim, né? Os envios, tudo certinho. Embora foi apagado muita coisa, tá? Muita coisa que eu fui recuperando aos poucos, tá? Para conseguir comprovar isso em juízo, né? Que até o meritíssimo Dr. Gustavo Murad achou estranho, né? Isso daí. E ele falou no final da audiência, né? Que só concedeu porque foi falado para ele que tinha uma central de fraudes em casa, entendeu? Não sei se quis dizer isso aqui, mas uma central de fraudes, eu acho que seria uma central de fraudes, né? Não apenas um hack pequeno, né? Então, assim, mas tá na altura do delegado. Não, ele é baixinho igual eu, tá? Quem me conhece sabe. Eu, assim, uma pessoa que eu admirava demais como pessoa, tá? Eu admirava demais ele, orava por ele. E algumas pessoas lá que eu achava que eram meus amigos. E detalhe que um pouco antes disso acontecer, embora eu já tinha sonhado, eu falei com ele no WhatsApp, tá? Falei com ele, foi errado a mensagem, foi pro Gustavo errado, na verdade, mas eu falei, ele deu risada, tudo, sabe? Então, assim, foi uma surpresa. Eu acho que pra ele foi surpresa também, porque, assim, eu não, sinceramente, eu quero entender se de repente alguém pressionou a cabeça dele, de ele achar que tinha que fazer alguma coisa. Entendeu? Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque inclusive no dia que eu fiquei preso lá, eu já falei em outro vídeo, mas ele toda hora ia lá na cela, entendeu? Alguns escrivães, agentes e tal, a maioria ia pra pressionar, para falar a verdade, só que para saber se estava, só que assim, me despachou rapidinho dali, né? No dia seguinte eu já fui pro CDP, que era véspera de Natal, né? Ninguém queria ficar ali de babá, né? Mas é bem estranho, né? Enfim, é isso, tá? Então, assim, fica a minha indignação. Esses aqui, ó, são só alguns sites, tá? 8 sites, né, que eu separei, mas são dezenas de sites que publicaram. Inclusive, como é que fala? Influencers que nem jornalista nem repórter tá? Inclusive, eles já tiraram as matérias do ar, só que não adiantou, porque a gente já tem tudo já salvo, tá? Então, assim, é isso, gente. A gente fica triste, chateado, porque nessa situação, pessoas que a gente conhecia da mídia que poderiam, de certa forma, mostrar a verdade, indagar, sabe? Simplesmente estão tudo de bico calado. Não sei se é por medo, se é aquela coisa, se você ajudar ele, a gente não passa mais informação. Porque isso aqui é uma troca, na verdade, né?
E outra coisa, polícia nenhuma gosta de mídia, tá? Se eu já posso, falo com propriedade, que eu via lá, entendeu? Então, assim, embora hoje tá tendo mais esse vínculo, mas assim, a mídia, ela geralmente ela tem que mostrar aquilo que é. Agora, e também ouvir os dois lados, né? E não ouvi os dois lados. E na hora, não falei nada na hora com respeito à polícia, entendeu? Não vou respeitar tudo, senão eu tinha falado. Só que assim, eles sabem, se eu tivesse falado, mais um motivo que eles iam ter que ser cobrados como que a mídia estava lá. Só que isso, graças a Deus, a gente conseguiu comprovar, tá? A gente conseguiu comprovar. Então, assim, é tranquilo. Totalmente fora da lei, embora a mídia fala que é subjetivo, tal, mas a lei fala, até porque senão não teria tantos processos, né? Contra esse pessoal que faz, que calúnia, difamação, mostra imagem de famosos aí, depois são processados e perdem, né? Entendeu? Ah, não sou famoso, não, mas isso aqui que fizeram, gente, vou falar pra vocês, se não fosse Deus pra me ajudar, eu estava perdido, viu, gente? Isso daqui destrói a vida de uma pessoa. Agora eu pergunto, troco de quê? Aonde vocês podem ver que nenhuma hora mostrou dinheiro, imóveis, isso e aquilo, não mostrou, tá? Então, para pensar. E detalhe, não mostrou nem meu registro da arma, falaram que eu era do Sinar, me falaram que eu era CAC, porque eu ouvi, entendeu? E de uma pessoa que trabalhou comigo que eu tinha um respeito muito grande, um carinho muito grande, tá? Mas enfim, vamos em frente, né? Bom, fica mais esse vídeo aí registrado, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.